Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Hebreus, capítulo 4, versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, o evangelho do reino de Deus, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé, a verdadeira, o dom que não existe em nós, que é dado por Deus naqueles que a ouviram. Hebreus, capítulo 4, versículo 2. Porque nós pregamos as boas novas, o evangelho do reino de Deus para você todo dia, e nada se aproveita para a sua vida. Ou seja, entra por um ouvido e sai pelo outro. Ou você nem se dá ao trabalho de ouvir, pois nada muda na sua vida quando você ouve a palavra de Deus. Porque nós somos salvos pela vontade, pela graça de Deus, e não por vontade própria. Porque para sermos salvos, nós temos que ouvir, crer e obedecer às boas novas, o evangelho do reino de Deus. E para conseguirmos isso, nós dependemos totalmente da vontade, da graça de Deus em querer nos dar o dom que não existe em nós, a fé verdadeira. Porque salvação não é por ações, não é por obras. Pois se fosse assim, qualquer pessoa se salvaria por mérito próprio, por frequentar uma religião, e não daria a glória que só a Deus pertence, pois diria: eu fui salvo porque mereci, porque fui religioso. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça, pela vontade de Deus sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas o que acontece quando uma pessoa é escolhida pela vontade, pela graça de Deus para ser salvo? Assim como Deus enviou seu Filho para morrer por nossos pecados e nos dar a salvação e a vida eterna, assim Deus, envia um escolhido seu para nos anunciar as boas novas do evangelho do reino de Deus. João capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai, Deus, me enviou, também eu, Jesus Cristo, vos envio a vós. Assim como Deus Pai capacitou seu Filho, Cristo Jesus, com o Espírito Santo, com poder para executar essa tarefa, assim nós também o recebemos para anunciar as boas novas, o evangelho do reino de Deus. João capítulo 20, versículo 22. E Jesus, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Assim como o Filho de Deus foi ao encontro dos seus escolhidos, dos seus apóstolos, estando estes sobre portas fechadas, assim ele, Jesus Cristo, vem até onde nós estivermos presos, seja em qual pecado for, e nos liberta para servi-lo, dando-nos a sua paz, aquela que não existe no mundo material. João capítulo 20, versículo 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. O Senhor nos ama, mesmo ainda quando somos apenas pecadores incrédulos, e nos prova, segundo a nossa capacidade de entendimento, de que Ele é o único caminho para chegarmos até a presença de Deus e recebermos a salvação e a vida eterna,
Oh glória! João capítulo 20, versículo 27 e 28. Depois disse Jesus a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega tua mão e põe no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Mas por que disse-lhe Jesus? Porque me viste, Tomé, creste. Mas bem-aventurado os que não viram e creram. Como está escrito em João capítulo 20, versículo 29. Porque não podemos nos enganar. Somente seremos felizes, abençoados em servir a Deus, se formos abençoados com a graça, com a vontade de Deus em nos dar o dom que não existe em nós, a fé verdadeira, para podermos ver os sinais do seu evangelho do reino de Deus e crer que Ele, Jesus Cristo, o ungido de Deus, é o único caminho que nos leva à salvação e à vida eterna. Oh glória! João capítulo 20, versículo 31. Estes sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida eterna em seu nome. João capítulo 20, versículo 31. Jesus te ama e ninguém pode anular esse fato. Mas se a sua morte na cruz, o sangue puro e imaculado que ele derramou, não faz com que você deixe o pecado, a mentira, que você abandone as trevas, é porque você não foi alcançado pela graça, pela vontade de Deus para receber a fé verdadeira, o dom que não existe em nós. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, o evangelho do reino de Deus, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé, a verdadeira, o dom que não existe em nós, que é dado por Deus naqueles que ouviram. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Amém? Dani Miguel.